Ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 5 da nossa apostila 2, que vai falar sobre agropecuária aqui no Brasil. A agropecuária é uma atividade muito importante para a economia do Brasil. Quando eu falo de agropecuária, eu estou falando tanto da atividade de agricultura, que é plantação, como a atividade de pecuária, que é a criação de animais. Eles fazem parte do setor primário da economia. O setor primário é a agropecuária, o setor secundário vão ser as indústrias e o setor terciário vão ser os bens de serviço e comércio. E essa atividade, agricultura e pecuária, são atividades muito antigas que o ser humano pratica. Hoje em dia, temos atividades de agricultura e pecuária extremamente mecanizadas, tecnológicas, e temos essas duas atividades também que são realizadas de uma forma mais simples, de uma forma que remete aos tempos mais antigos. Quais são os objetivos? Por que a agropecuária no Brasil ela é tão importante? A agricultura, principalmente. Primeiro, para produzir alimentos para a população e para os rebanhos, porque os animais da pecuária precisam se alimentar também. Produzir excedentes agrícolas para exportação, ou seja, tudo que se produz na agricultura do Brasil, o objetivo é não manter só aqui no país, eles têm que mandar para fora do país também, exportar, vender, para poder ganhar dinheiro. Fornecer matéria-prima para as indústrias poderem manufaturar e vender os produtos e produzir fontes de energia alternativa, como o bagaço da cana-de-açúcar, que são formas de gerar energia um pouco diferente do que a gente está acostumado. Como é que se gera energia hoje? Pelo calor, pelo petróleo, pelo carvão, pelo gás natural. Com a agricultura, existem outras formas de gerar energia, produz fontes de geração de energia, como a cana-de-açúcar. Nós temos dois tipos de agricultura. A agricultura intensiva, que olha só, são grandes propriedades de terra, latifúndios. Latifúndio a gente já estudou, que é uma grande propriedade de terra na mão de um dono apenas. Mecanizada, olha só, máquinas, tecnologia. Você quase não vê gente trabalhando aqui. Lembra que a gente estudou sobre a urbanização? Como que as máquinas tomaram o lugar das pessoas no campo, tomaram o emprego das pessoas no campo? Pois é. Então, aqui, olha, agricultura intensiva, grande propriedade de terra, uso de tecnologia, uso de máquinas, e agricultura extensiva, também chamada de agricultura tradicional. Olha, é uma técnica muito mais rudimentar, muito mais antiga, é um trabalho muito mais manual, muito feito por famílias também, a gente não vê máquinas, o tamanho do terreno é bem menor, é um terreno bem mais reduzido para poder trabalhar com a mão de obra humana. Então, eu tenho os dois tipos de agricultura. Qual deles é o mais importante? Não existe. Os dois são muito importantes, os dois têm objetivos diferentes. A agricultura intensiva, geralmente, ela é feita com o objetivo de exportação, de produzir muitos alimentos para poder vender, tanto dentro do país como fora, exportar. A agricultura extensiva ela é mais feita para subsistência, para alimento da própria família ou da região, das pessoas da própria região. Só que nós temos alguns problemas também na agricultura do Brasil. Por exemplo, a agricultura ela é totalmente voltada para a exportação. Isso vai ajudar muito os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, aquelas pessoas que já são ricas, e acaba dificultando um pouco para quem é agricultor de subsistência, que tem uma quantidade de terra menor. Então, esse tipo de atividade vai facilitar, vai ajudar os proprietários de grandes terras. E também, nem todos os solos, nem todos os lugares do Brasil têm solos ricos. Grande parte dos solos do Brasil tem uma baixa produtividade, não tem um solo muito fértil, infelizmente. Então, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de produzir num solo bom. Algumas pessoas acabam tendo solos improdutivos e acabam não conseguindo competir, não conseguem concorrer com os grandes proprietários de terra. Então, a agricultura do Brasil, ela é uma atividade importantíssima, é uma atividade realmente muito importante para o país, só que ela passa por alguns probleminhas também. Existem
dois jeitos de se explorar a terra, de se usar a terra. Quais são esses jeitos? Exploração direta da terra, ou seja, o próprio dono e os seus familiares vão explorar a terra, vão plantar, vão colher. E a exploração indireta da terra, quando não é o dono que vai explorar, geralmente o dono contrata alguém ou alguém aluga aquela terra. Então a exploração direta da terra é quando o próprio dono do terreno vai plantar e vai colher. A exploração indireta da terra é quando não é o dono da terra que está plantando e colhendo. Ele alugou a terra para alguém, alguém está pagando para ele poder usar aquele pedacinho de terra. E existem diversas relações de trabalho no campo. Por exemplo, olha, eu coloquei esses dois juntos para a gente poder diferenciar bem. Parceria. Os agricultores cultivam a terra do proprietário e eles vão dividir a produção como forma de pagamento. Ou eles dividem ao meio, é chamado de meeiro, quando o produtor fica com metade, o dono da terra fica com metade de tudo que foi produzido, ou eles entregam a terça parte, dividem em três partes, e uma dessas partes eles entregam para o dono da terra. Isso é terceiro. Então, a parceria é quando não é o dono da terra que está plantando, não é ele que está explorando, mas ele vai receber uma parte da produção. Beleza. É diferente do arrendamento. O arrendamento também não é o dono da terra que está plantando nela. Uma terceira pessoa, ele vai alugar a terra, ele vai alugar, ele vai ter que pagar para o dono da terra, mas ele paga em dinheiro. Ele aluga a terra a um valor fixo, não depende de quanto vai produzir, e eles pagam mensalmente pelo uso da terra e podem plantar e colher, só que a produção fica com ele. Então, a parceria e o arrendamento são diferentes, porque na parceria paga-se com uma parte da produção. Por exemplo, eu vou plantar café. No final, metade do café que eu produzi eu tenho que dar para o dono da terra. Tudo bem. O arrendamento, a terra também não é minha, mas eu tenho que pagar um valor em dinheiro, um aluguel que eu tenho que pagar, mas todo o café que eu plantar vai ficar para mim, vai ser meu. Entenderam a diferença? Temos também dois tipos de assalariados, olha só. Eu tenho os assalariados permanentes, são aqueles trabalhadores fixos que recebem seu salário normalmente no fim do mês. Trabalham o mês todo e no final do mês eles recebem o salário dele. Beleza. E temos os assalariados temporários, também são chamados de boias frias. Quem são essas pessoas? São contratados só naquele mês da colheita ou só no mês da plantação e depois são mandados embora. Por que eles são chamados de boias frias? Porque em algumas regiões do Brasil, a gente chama de almoço a boia. Fala assim, tá na hora do almoço, tá na hora da boia. E essas pessoas, elas saem de casa muito cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e já levam a marmitinha com o almoço delas. Quando elas chegam no meio da plantação, não tem onde esquentar o almoço. Eles estão trabalhando a manhã inteira. Na hora que eles vão comer, a comida está fria. Por isso que eles são chamados de boias frias, porque eles almoçam uma comida gelada por estarem trabalhando no meio da plantação o dia todo. Então, olha só, os dois recebem salários. Os assalariados permanentes são aqueles trabalhadores fixos, sempre estão trabalhando o mês todo normalmente, e os temporários são aqueles assalariados, aqueles trabalhadores que trabalham por fases. Ou ele trabalha só para plantar, depois é mandado embora, ou ele planta só para, ou ele trabalha só para colher e depois é mandado embora. Temos os ocupantes ou poceiros. Quem são? São aquelas pessoas que cultivam em uma propriedade que não tem nenhum direito. É uma terra que não é deles. É uma terra que eles acham que está improdutiva, que eles acham que está vazia. Ele simplesmente invade a terra e começa a plantar para uso dele. Então, tá errado? Tá errado. Ele não pode fazer isso. Geralmente eles fazem isso, inclusive, em terras de quem tem dono, uma terra que tem dono. Então, eles não podem fazer isso, está errado. Eles ocupam uma terra, produzem numa terra que não é deles, não pagam aluguel, não dão parte da produção para o proprietário, e eles são chamados de poceiros. É um problema muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Existem grupos sociais que são representantes dessas pessoas. Eles fazem isso porque eles dizem que as terras estão improdutivas e eles precisam de terra. Então, em vez de entrar num acordo, eles invadem a terra de outras pessoas e acabam
usando essa terra sem pagar nenhum tipo de produção ou dinheiro mesmo para os donos das terras. E temos também os pequenos proprietários, que é aquele cultivo de subsistência com a mão de obra familiar, é aquela agricultura tradicional que eu falei para vocês. Os pequenos proprietários têm pequenas propriedades de terra, onde eles acabam produzindo só para eles mesmos, que é uma produção de subsistência, ou só para venda ali na região. Não tem objetivo de exportar, de vender para fora do país ou de vender em grandes centros. Terminar, nós temos os principais produtos agrícolas do Brasil. Nas lavouras temporárias, são produtos que são cultivados uma vez por ano. Você só consegue colher esse produto uma vez por ano, que é o caso da soja, do feijão, do milho. Já as lavouras permanentes, os produtos são cultivados em várias épocas do ano, então dá para você colher várias vezes aquele produto, por exemplo, o café, a laranja, a goiaba. Dependendo de cada região do Brasil, do clima, do solo de cada região do Brasil, nós temos lavouras temporárias ou lavouras permanentes.